eu não vou ficar aqui mais de 1 hora, mas o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me usar com autoridade e ousadia para falar ao seu coração e para falar com alguém próximo de você também, porque você vai compartilhar em nome de Jesus. Gálatas 5:19 para iniciarmos. Vamos ler a palavra e em seguida orarmos, tá bom? Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impurezas e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aquele que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em outras versões, aqui em outras coisas semelhantes, antes também diz glutonaria. Os glutões não herdarão o reino de Deus. Vamos agora em Provérbios. Provérbios, deixa eu só lembrar aqui qual Provérbios. Provérbios 23, 21. Provérbios 23, 21. Eu tô abrindo a Bíblia aqui junto com vocês, tá, gente? Provérbios 23, 21. Mãe, já coloca aí. Não ande com os que encharcam... Não, 21, perdão. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Aqui já tem código. Ou seja, espírito de miséria. Olha aí, o espírito de miséria. Vamos lá. Beberrões e glutões empobrecerão, e a sonolência o vestirá de trapos. Quem anda com trapo, gente? Quem anda vestido de trapo? São pessoas que estão com a vida ali na miséria, não é isso? Já anota aí, gente, um código aqui, hein? Espírito da miséria também está junto com esse espírito do vício aí, porque são outros. Então já vai anotando aí para depois você compartilhar na sua igreja, compartilhar com outras pessoas. Porque nós precisamos compartilhar o conhecimento. O conhecimento. Agora nós vamos lá em Filipenses. Mãe, depois você coloca tudo de uma vez. Gálatas, Provérbios e depois Filipenses, tá bom? Vamos lá em Filipenses. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, tá, gente? Você que é servo do Senhor, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aqui a palavra diz, desde Gálatas, quando eu li para vocês, essas coisas, essas práticas, não, quem faz essas práticas não herdará o reino dos céus. E eu levei vocês em Provérbios para dizer o quê? Sobre os beberrões e os glutões, ou seja, vício, espírito de miséria, porque eles empobrecerão e eles o quê? Se vestirão de trapos. A vergonha os persegue. E agora eu levei vocês em Filipenses 3, onde diz que o estômago é o Deus deles. Ou seja, idolatria, já pega outro código aí. Idolatria, se você idolatra algo, aquilo ali se torna o seu Deus. Vamos orar em nome de Jesus para eu começar a fluir aí nessa palavra? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Espírito Santo, que o Senhor está aqui, a sua presença se faz presente neste lugar, Senhor. Senhor, me use poderosamente, que não seja Caroline falando, mas que tudo que for da carne permaneça comigo, mas o que for do teu Espírito, que o meu ventre, porque a tua palavra diz em João, que do seu ventre fluirão rios de águas vivas, e que do meu ventre, Senhor Jesus, porque é o Senhor que é o meu Deus, fluirão rios de águas vivas, para sim, Senhor, purificar a vida de pessoas que estão aqui assistindo essa live, que vão assistir depois. Senhor, já me reveste com a tua armadura espiritual, com o teu capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias da preparação do evangelho, com a espada do Espírito, que é a tua palavra, com o escudo da
fé, Senhor, para nos livrar de dardos inflamados, Senhor, de setas malignas. Senhor, vá, Senhor, de encontro aos meus seguidores, Senhor, pessoas que estão aqui assistindo ao vivo e vão assistir depois. Senhor, repreende, quebra toda a fortaleza espiritual, que toda a mentalidade deles esteja cativa, os pensamentos estejam cativos aos teus ensinamentos e a palavra que eu vou falar aqui no dia de hoje, Senhor, me use poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, pessoal. Eu anotei aqui alguns vícios. Vícios, quando a gente fala em vício, as pessoas acham, é só vício em bebida, é só vício em cigarro, é só vício talvez em comida, sim. Mas não é só isso. E pornografia, né? Tem pessoas que acham, não, é só vício em pornografia, isso que é grave, coisa grave, né? Isso que é vício. Isso que me leva para fora da presença de Deus, mas nem sempre é. Às vezes o seu vício é num sentimento de rejeição. E eu vou falar sobre isso também, porque tudo que você se alimenta vai para o teu estômago, como a gente viu aqui em Filipenses. O teu estômago é o teu Deus, ou seja, o que você alimentou, aquilo que te dá prazer, aquilo que te deixa feliz, muitas vezes, que você não consegue ficar sem. E eu vou falar ainda mais. Às vezes é um cafezinho que você não consegue ficar sem. Tudo que você não consegue ficar sem se torna o teu Deus. O cigarro é o teu Deus. O café é o seu Deus. Se você fica um tempinho sem tomar café, eu não aguento, eu não consigo ficar sem café. Cadê o seu domínio próprio, meus amados? Cadê o seu domínio próprio? Nós precisamos dominar tudo. Nós viemos aqui para essa terra, eu já postei um vídeo aqui para vocês essa semana, falando que nós precisamos dominar sobre todas as coisas. Deus nos fez, colocou aqui na terra para governar e não para deixar algo nos governar. Às vezes, aquela comida que você não consegue resistir, o açúcar, um café, a pornografia, às vezes um remédio. Eu nem li o que está anotado aqui, mas é exatamente o que eu anotei. É um remédio. E eu vou falar aqui para vocês, vícios, bebida, cigarro, pornografia, masturbação, drogas. E a masturbação, ela é muito grave, vocês não têm noção. Porque vocês acham que, não, eu estou me masturbando, pensando. Eu não sei se essa live vai cair, em nome de Jesus não vai, não. Já vamos entrar aqui em oração, em nome de Jesus. Não, mas eu estou me masturbando, pensando no meu marido, pensando na minha mulher. Isso não existe. Se você tem o seu marido ali, se você tem a sua mulher ali, por que você vai se masturbar pensando se você pode ter o ato com ele? Meus amigos, vamos parar de deixar o nosso ventre, o nosso estômago, porque em algumas versões, aqui em Filipenses 3,19, diz também que o nosso estômago, o nosso ventre, o ventre, ele gera, às vezes ele está gerando o teu ministério, o teu ventre pode gerar um filho, o teu ventre pode gerar projetos do Senhor para a tua vida, só que o que vai dizer, o que você vai dar frutos, os frutos que vão nascer através do seu ventre, é o que você se alimenta. Porque em João está escrito o quê? Que se você servir ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, e não servir os outros deuses, você o que? Do seu ventre, ou seja, do teu ventre, do teu interior, fluirão rios de águas vivas. Águas vivas vêm do trono de Deus para você curar outras pessoas, para você frutificar na vida de outras pessoas. E um fruto sadio, né? Um fruto podre. Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja. Agora eu já vou entrar aqui em outra coisa que o Espírito Santo está me falando. Tem pessoas que vão para a igreja, vão lá, fazem imposição de mãos nas pessoas, oram, só que quando voltam para casa continuam, alimentando o seu Deus. Às vezes o pecado, às vezes aquele vício que ela acha que nem é, às vezes ficar assistindo o celular por muito tempo, o celular também é vício, também é um Deus, tudo que está te dominando, você não consegue ficar algumas horas sem celular, então isso se tornou o seu Deus, então isso está te dominando. Então você precisa começar a identificar coisas que te dominam e começar o quê? A ter força, domínio próprio. Peça ao Senhor, porque não é fácil, gente. Eu não vou falar aqui para vocês que é fácil você se livrar de uma coisa, não é fácil, mas você precisa ter o domínio próprio, pedir força para o Senhor e dizer: Senhor, não consigo sozinho, eu quero sair da pornografia, mas eu não consigo sozinho, me ajuda. O Senhor está de braços abertos. Quando você abre a porta do teu coração, quando você clama a Ele com todo o teu coração, Ele vai te responder e Ele vai te ajudar. Só que muitas vezes você não quer clamar, você acha que a imposição de mãos de alguém que é da libertação, vai trazer algum alívio para a tua alma. Às vezes pode trazer sim uma oração ali naquele momento que você está aflito, que você está
às vezes, com a mente muito atribulada, pode te trazer algum alívio, só que é momentâneo. Se você não ajoelhar no teu quarto, pedir para Deus para tirar aquela raiz de iniquidade, aquilo que às vezes pode ter vindo até dos seus pais, porque os ciclos vão se repetindo. Os espíritos hereditários, eles não são bobos não, tá? Se ele vê que a tua mãe fez uma coisa, ele vai querer colocar a mesma coisa na tua vida, porque ele sabe que como ela te criou, já está propício a você fazer exatamente a mesma coisa que os seus pais. Então você precisa começar a vigiar e discernir, pedir para Deus o discernimento espiritual, pedir para Deus o entendimento e a sabedoria, porque não adianta você querer estudar outras coisas se a sabedoria, quem dá é só o Senhor. E é através do temor a Deus que você tem a sabedoria, que Ele vai derramar a sabedoria sobre você. Em Salmos, se eu não me engano, 25 diz que o princípio da sabedoria, que o temor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos ter temor ao Senhor em primeiro lugar, porque quando nós temos temor ao Senhor, aos poucos Ele vai começando a cavucar aquilo que está fazendo você pecar. Aos poucos ele vai começar a te revelar em sonho. Aos poucos o Espírito Santo vai começar a te convencer do pecado. Ele te convence, não existe isso. Pessoas há anos na igreja e com a mesma situação de vida, isso não existe. Você precisa investigar. Será que você ainda não saiu da miséria? Será que você ainda não tem dinheiro para nada? Por quê? Porque você está no vício, às vezes, de comer demais. Eu assisti um vídeo esses dias, gente, que eu fiquei abismada. Um comediante, falando que ele tem um restaurante e que ele ama receber gordo. Olha, me perdoem, tá, gente? Eu tô falando o que ele falou. Eu não tô aqui sendo com preconceito contra ninguém, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala aqui na rede social. Mas o homem falou, ele ama receber gordo e crente. Gordo e crente. Por quê? Porque comem muito. Isso não é normal. Gente, já tira a print para me marcar aqui, tá? Que eu vou repostar vocês. Isso não é normal. E muitas pessoas comentando e rindo, crentes, pessoas cristãs, que se dizem cristãs. Só que a palavra de Deus diz em Gálatas 5,19 que pessoas assim não herdarão o reino dos céus. Não sou eu, Caroline, que estou falando, não. É a palavra de Deus. Porque eu não falo nada que não seja da palavra. Às vezes as pessoas ficam me criticando aqui, dizendo que eu sou muito profunda, que eu sou isso e aquilo, e não tem que ser. A gente não tem que ser profundo. Se a gente for raso, a gente é morno. Essa é a verdade. A gente é morno. E Deus o quê? Vomitará os mornos. Ou você é frio, ou você é quente. Não tem essa de em cima do muro. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Se é pecado, você sai, você vai embora. Não queira ficar ligando para a opinião dos outros, porque às vezes você tem um vício de rejeição. Esse sentimento de rejeição que toma conta de você. E aí você não consegue desagradar o outro. E aí você acha muitas vezes, não, eu não vou para um lugar tal, eu vou comer muito para acompanhar todo mundo. Não, eu não vou parar de comer açúcar porque lá na minha igreja vai ter uma festinha. E aí se eu não estiver comendo açúcar nesse dia, eu não vou poder participar. Não coma, não participe. Não é porque você não está comendo que você não está participando da confraternização. Mas o que te falta é domínio próprio, porque você não consegue olhar e não comer. E é assim que o diabo acaba com a tua vida. Por quê? Porque ele coloca aquilo na tua frente, a tentação dele é aquilo que você vai cair, que ele sabe que você vai cair porque ele te conhece mais do que você mesmo. Ele te conhece antes. Ele te conhece quando você estava no ventre da sua mãe. Ele já começou a te conhecer ali, já começou a agir com os demônios, com hostes malignas, para o quê? Para articular para você cair. Então ele vai te conhecendo desde a tua infância. Ele estuda a tua vida. Ele tem muita paciência. Ele tem muita paciência. Ele vive anos estudando sobre a tua vida para te atacar. E naquilo que ele sabe que você pode cair. Só que quando ele te ataca naquilo que você talvez vá cair, você precisa o quê? Agir com domínio próprio. Mas o meu vício é prostituição. Eu não consigo ficar sem olhar uma mulher na rua. É mais forte do que eu, mais forte do que você. O quê? Vamos lutar contra isso. Não vem com essa, não. Você precisa crucificar a sua carne todos os dias. Não é só no culto que você vai na igreja, não. Não é só no dia do culto da libertação do sobrenatural, não. Muitas vezes você vai lá e você está quebrado. Você cometeu muitos erros, né? Você precisa pedir perdão para poder continuar
servindo ao Senhor, mas você precisa identificar e não repetir, não é ficar pedindo perdão toda hora, não. Deus perdoa, mas você precisa dominar o seu corpo para você não cometer aquilo. Então vamos refletir, gente, glutonaria. Vou falar aqui, espírito do vício, glutonaria, isso tudo te deixa pobre. Os vícios geralmente começam assim. Vocês já repararam? Pessoas que começaram a beber, começaram com vício, quando você vê, elas não estão raciocinando bem mais, elas não conseguem ficar sem, elas só são alguém quando elas bebem, quando elas estão com álcool na veia. Ou seja, elas não conseguem ficar sem o álcool, ou seja, é o Deus delas. Eu não consigo ficar sem o cigarro, é o teu Deus. Eu não consigo ficar sem o café, é o teu Deus. Eu não consigo ficar sem um refrigerante, sem uma Coca-Cola, é o teu Deus. Aqui a palavra é bem clara. A palavra não volta vazia. Se Deus está falando que não vai herdar o reino dos céus, não adianta você achar que isso não é pecado, que isso vai te deixar viver plenitude, abundância de Deus, que não vai. Gente, talvez isso possa te chocar, o que eu vou falar, o que eu tô falando aqui agora, mas é para chocar mesmo. É para trazer reflexão sobre a vida de vocês, porque o evangelho é confronto, o evangelho é a verdade que liberta. E muitas vezes você pede libertação, pede para o pastor orar, pede alguém que é usado na libertação. Às vezes você vai lá no direct de um influencer, como eu falei várias vezes aqui, e pede a oração dele não vai te libertar. Vocês precisam ouvir isso, porque é a verdade que liberta. A oração dele não vai te libertar, porque não adianta nada você estudar sobre a palavra, não adianta nada você buscar libertação em várias mentorias aí, porque eu sei que tem gente que faz muitas mentorias, e você não dominar a sua carne. E você viver pelo teu estômago, os teus prazeres, se alimentando, porque tudo que você se alimenta, aquilo vai crescendo dentro de você e daqui a pouco isso vai dar frutos. Quais os frutos que você quer gerar para a sua vida, para a vida de pessoas, para a vida dos seus filhos, para a vida do seu marido? Uma pergunta que eu recebi hoje, gente, que é muito polêmica e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Ah, Carol, eu queria saber de você, eu recebi essa pergunta no WhatsApp. Essa seguidora até comprou meu curso, a comunidade, né? Códigos do Reino, que lá eu falo de libertação, sobre alimentação, de mentalidade, falo sobre tudo, domínio próprio, tudo. E ela veio me perguntar uma coisa. Carol, tem uma amiga minha que tá querendo libertação, mas aí eu ouvi de uma libertadora tal, ela não me falou quem era, e também se falasse eu não ia falar aqui, que quem não é casado no papel, quem está em fornicação não pode estudar sobre libertação, não pode viver a libertação. Gente, que absurdo é esse? Gente, ok, fornicação é pecado, tudo bem, mas como é que a pessoa vai caminhar na palavra e vai lutar contra isso, contra a fornicação, se ela não busca a verdade? Libertação é conhecimento da verdade. Isso não existe. Pessoas que ficam, catando milho em cada fazendinha. Ah, não, a Caroline falou uma coisa aqui que eu não gostei, então eu vou procurar em outro libertador, porque lá talvez o libertador, ele fale uma coisa mais profunda, ele fale coisas que eu gosto de escutar. Gente, isso não existe. Isso não existe. Todos nós, quando queremos, a única pessoa que não consegue ser liberta, sabe quem é? Aquele que não quer. Porque se você não quiser, se você não abrir a porta do teu coração, Jesus não vai entrar. Agora, se você abrir a porta do teu coração, ele vai entrar. E ele vai fazer a diferença e você vai ser transformado. E através da sua transformação, aquele teu marido que não quer casar, porque isso aconteceu comigo, eu falo isso com propriedade, porque eu passei por isso. Antes de eu casar no papel, eu vivia com meu marido durante 10 anos e ele não queria casar. E aí, conforme eu fui caminhando na palavra, buscando conhecimento, estudando a Bíblia, estudando em outros lugares, o que aconteceu? Eu fui me libertando de áreas na minha vida, que principalmente sobre promiscuidade sexual, eu precisei de uma libertação ali profunda, glória a Deus, eu sou liberta disso. E a fornicação também está nessa área da promiscuidade sexual. E o que aconteceu? Meu marido, do nada, eu falei assim, amor, tá tendo um casamento aí, que a gente pode se inscrever e casar, e aí, o que você acha? Ele, tudo bem. Gente,
Foi do nada? Para você talvez foi do nada. Para mim naquela hora ali foi do nada, mas não foi. No mundo espiritual já estava sendo movimentado há muito tempo. Há uns 2 anos mais ou menos que eu estava orando sobre isso, que eu estava buscando minha libertação. E Deus sabia que o diabo tinha uma procuração na mão, que era fornicação, para o quê? Não deixar derramar as bênçãos que o Senhor tinha para minha vida. Então ele falou, chegou a hora porque ela se posicionou. E o meu marido foi vendo a minha transformação. E todos os dias nós somos transformados em alguma área. Não vem com essa de falar, não, sou liberta. Não, gente, todos os dias nós buscamos a libertação. Todos os dias nós pecamos. Então, se você pecou hoje, peça perdão e lute. Crucifique a sua carne para você vencer. Ninguém é santo, não, gente. O único santo é Jesus Cristo. O único santo é Jesus Cristo. Nós não, nós estamos aqui na terra, nós vivemos, nós somos feitos de carne, nós temos vontades sim, nós temos desejos sim, só que nós precisamos crucificar essa nossa vontade e permanecer no caminho, porque a palavra é clara, Gálatas 5,19, vocês não herdarão o reino dos céus se vocês continuarem assim. E em Filipenses 3,19 diz que se vocês forem dominados pelo seu Deus, que é o seu estômago, pelos seus desejos, vocês não herdarão o reino dos céus. Aleluia! Gente, tudo tem na palavra. Tudo tem na palavra. Aqui é um manual diário. Um manual diário. Para você vencer. Para você vencer a sua carne. Então nós precisamos lutar. Sabe, tem pessoas que me chamam aqui no direct e eu não respondo. Aqui no direct eu não estou respondendo muitas pessoas porque é muita mensagem que chega para mim. Mas não adianta você querer libertação através de uma oração minha. Não adianta você querer libertação através de uma oração de um servo de Deus que é usado na libertação. Não adianta. Porque você pode até estar sentindo dor. Está sentindo dor naquele momento, ele vai orar por você, a dor vai sair, mas amanhã vai voltar. Ela vai voltar. Porque o que liberta é o conhecimento. Gente, tem pessoas que eu levei para eu me libertar da promiscuidade sexual. Depois eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre o meu testemunho nessa área. Promiscuidade sexual que eu digo, não é que eu era uma mulher que saía com vários homens, não. Eu nunca fui isso, eu sempre tive o meu marido ali. É o meu namorado, né, que a gente se conheceu bem jovem, e eu sempre tive com ele, mas é outras áreas que vocês nem têm noção que também influencia ali na promiscuidade sexual. O que reina aqui? Qual é o Deus daqui que reina aqui o nosso Brasil, principalmente? É a promiscuidade sexual. É o espírito maligno, rainha dos céus. Promiscuidade sexual. Então, às vezes, a tua promiscuidade sexual vem através de um sonho que você sonha, conhecendo uma pessoa bonita e você gosta daquele sonho, aquele espírito maligno já começa a sugar a tua energia ali. Aí daqui a pouco você sonha com essa pessoa de novo, você nunca viu essa pessoa. Mas aí você sonha porque você gostou, ou seja, você alimentou. Você alimentou aquele espírito maligno que te atacou em sonho. Você alimentou. Aí um dia, a primeira vez, você está sonhando que você está conhecendo uma pessoa bonita. A segunda vez que você sonha, você já está sonhando que você está beijando ela. A terceira vez que você sonha, você já está sonhando tendo relações íntimas com essa pessoa. No sonho. Isso é maligno. Tá? Fiquem sabendo aqui que isso é maligno. E Deus dá sinais que você precisa de libertação na área sexual. Só que nós não estamos atentos aos sinais que Deus dá. Em Jó diz que Deus fala de um modo e de outro, nós que não estamos atentos a ouvir a voz dele. Então nós precisamos buscar discernimento espiritual em Efésios 1,17, pedindo o espírito de sabedoria, espírito de revelação, porque a sabedoria só vem do céu. Tem coisas que eu falo aqui com vocês, gente, que eu não estudei em lugar nenhum, mas foi o que? O derramar de Deus sobre a minha vida. Mas por quê? Porque eu me posicionei e eu obedeci. Tem coisas que eu nunca ouvi falar em lugar nenhum, mas o Espírito Santo desce para mim aqui agora. E aí eu compartilho com vocês. Por quê? Porque através de muita busca, muita obediência, renúncia sim. Nós precisamos sacrificar muitas vezes. Às vezes você precisa jejuar. Às vezes você precisa ficar sem algo que você goste, que está te dominando ali naquele momento.
Gente, eu tirei café, eu já tô 7 dias sem café, eu já fiquei mais. Mas eu vi que o café, ele tava me dominando. E eu não quero que nada me domine, eu não quero que meu Deus seja o meu estômago, meus prazeres. Eu quero que o meu Deus seja um único, porque nós não podemos adorar dois deuses. É somente um, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus, o nosso Senhor dos Exércitos. Toda a terra se prostrará diante dele. E é isso, gente. Às vezes o teu Deus é o teu marido. E às vezes, como essa irmã perguntou se aquela mulher podia fazer um curso de libertação, podia buscar libertação, às vezes é o marido dela que é o Deus dela. Por quê? Porque ela está esperando o marido dela tomar um posicionamento para ela fazer o que Deus mandou ela fazer. Então o marido dela se tornou o Deus dela. Às vezes você acha que você depende do seu marido para alguma coisa. Gente, ninguém depende de ninguém. A única dependência nossa é o Senhor. Dependa do Senhor, porque aos poucos ele vai mudando a cabeça do teu marido. O meu marido, gente, é um testemunho aqui para vocês. O meu marido, ele não queria nem que eu postasse vídeo aqui no Instagram e hoje ele assiste os meus vídeos. Ele senta do lado comigo, ele não é tão profundo como eu não, por enquanto, porque eu profetizo sobre a vida dele. Agora, ele senta comigo, essa semana ele sentou comigo, deitou comigo lá, para poder assistir vídeo de libertação, podcast de libertação. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas o que? Conforme a nossa busca, porque o mundo espiritual ele não fica parado. O mundo espiritual ele vai se movimentando através da tua oração, através da tua declaração. Declare sobre a vida do teu esposo, declare sobre a vida do teu filho, porque quando você menos perceber, aquilo que você tanto quer vai acontecer. Continue. Por muitas vezes eu abri a boca para falar mal do meu marido. A minha mãe está aqui. E ela até testemunha, por muitas vezes eu abri a boca para falar mal do meu marido, mas o Senhor me repreendeu quando eu parei de falar. Ele falou, não reclame do teu marido, ele é a carne da tua carne. Não reclame do teu marido, aos poucos ele vai vendo a transformação na tua vida, porque você é o exemplo dentro da tua casa e ele vai começar a caminhar junto com você. Então, às vezes, teu marido está no vício, você fica criticando, falando coisas na cabeça dele. Ore, não adianta falar. Uma oração que eu fiz para o Senhor sobre o meu marido. Eu falei, Senhor, meu marido não me ouve, só que eu não vou falar mais, agora eu estou entregando nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor coloque um servo de Deus, um homem, servo de Deus, que fale tudo aquilo que o meu marido está precisando fazer aqui em casa que ele não faz. Gente, depois que eu fiz essa oração, uma oração específica, o meu marido mudou totalmente. Ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Coisas que eu estava pedindo ele há anos e ele não fazia. Então, gente, desentendimento na nossa casa nós vamos ter, porque ninguém é igual a ninguém. Desagrado a gente sempre vai ter dentro da igreja, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, só que a gente não pode deixar essa emoção momentânea, a ira, nos dominar, porque a palavra de Deus também diz, irai, mas não pecar, ira, mas não peca, ira, mas não peca. Será que essa palavra não pode vir na tua mente quando você começar a falar coisas que não deve? Quando você começar a reclamar? Peça para o Senhor. Muitas vezes eu falo coisas aqui, eu falo coisas, às vezes sai sem querer palavras da minha boca, mas automaticamente quando eu vejo que não é de Deus, que os frutos não, que o inimigo vai pegar essa palavra minha e vai começar a atacar a minha vida, ainda mais pelo que eu prego aqui na rede social, porque quanto mais Deus dá, mais é cobrado. Deus me cobra muito, gente. Tem coisas que vocês fazem que eu não posso fazer. Por quê? Porque o que Deus me dá, Ele também cobra. Então tem que me privar de muita coisa para buscar a santidade. Quanto mais Deus dá, mais é cobrado. Então nós precisamos entender isso também. Pare de julgar o teu irmão, pare de julgar aquela irmã da igreja que às vezes parou de comprar roupa em brechó. Para de julgar. Deus pediu para ela, então deixa ela. Gente, olha só o que Deus me cobrou. Não participar de rifa, não participar de brechó, não comprar roupa em brechó. O que Deus me cobrou, não participar de cantina de igreja. Agora, eu vou deixar de frequentar uma igreja, minha igreja, porque lá tem cantina e eu vou querer falar com todo mundo para não participar de cantina? Não. Deus que vai tocar no coração dessas pessoas e vai falar com elas também. Ah, que é pecado pintar unha, que é pecado pintar cabelo. Isso não está na Bíblia. Agora, sobre brechó, sobre rifa, é comércio dentro da igreja. Então, eu não concordo com isso. Vocês entendem? Porque a palavra de Deus é clara. Deus tirou todos os comerciantes lá e ele está virado. Então, eu não concordo com isso. Só que eu vou falar para você, vou colocar na tua cabeça, não, isso é errado, é pecado. Quem convence é o Espírito Santo. E é isso.
Como eu estava falando com vocês, quando eu solto alguma palavra aqui, quando eu falo alguma coisa sobre brechó, então, dentro da igreja, brechó, fora da igreja, são roupas ali usadas, mas você precisa também tomar cuidado. Por quê? Porque a roupa é a nossa identidade. Lembra dos lenços de Paulo que curavam? Então, aquilo ali carregava a unção de Paulo, a identidade dele. E o que isso significa? Se eu pegar alguma roupa, comprar alguma roupa que não veio de um servo de Deus, que não tinha unção, que, pelo contrário, veio carregado de pessoas que eram do outro lado, de outra religião, eu vou trazer maldição sobre a minha vida, vou trazer maldição sobre a vida da minha família. Vocês entendem? Vocês entenderam? Porque tudo é na palavra. Então nós precisamos tomar cuidado com tudo que a gente ganha. Roupa, colchão, eletrodoméstico. Porque sim, gente, dependendo do lugar onde veio, carrega aquilo que a pessoa servia. Exatamente, a gente não concorda, mas a gente precisa respeitar. Mas eu não participo. Porque Deus deu para mim esse discernimento, essa revelação. E eu não vou querer que... eu posso compartilhar aqui na minha live, porque aqui no meu Instagram eu compartilho o que Deus me falou, mas eu não posso chegar numa pessoa e falar, não, você não vai participar porque é pecado. É o Espírito Santo que convence. E muitas vezes a gente quer colocar na cabeça de alguém que aquilo é pecado. Não vai entrar. Porque já está enraizado. Já está enraizado dentro dela. Os desejos dela já estão enraizados. Lembra do ventre, o estômago, Filipenses 3? Já está enraizado ali. E até ela renovar a sua mente, inclusive eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, tá, gente? Eu vou fazer aqui com vocês, se eu não me engano, no mês de junho. Já anota na agenda de vocês, tá? Mês de junho. 21 dias de lives, tá? 21 dias de lives. Renovação, renovando a sua mente. 21 dias renovando a sua mente. Sabe, pensamentos enraizados, crenças limitantes, vocês vão sair daqui, ó, libertos. Em nome de Jesus, não é cobrado, não vai ser cobrado, tá? Se você quer saber mais o profundo de libertação, eu tenho a comunidade sim, eu tenho o e-book também. Agora, isso que eu vou fazer, os 21 dias de renovação da mente, não será cobrado, tá bom? Vou fazer live aqui com vocês. Eu acho que eu vou até fazer um grupo, a gente vai fazer um jejum, né, para ficar bem profundo, para a presença de Deus descer, para o Senhor se agradar. Entendem? Então a gente vai fazer. Já anota aí na agenda de vocês, tá? No mês de junho, 21 dias de renovação de mente. Vocês vão sair aqui, gente? Vocês vão sair daqui do mês de junho assim? Meu Deus, o que aconteceu? Porque é para isso que eu vim aqui. Eu vim para compartilhar o que o Senhor me deu. Como eu tava falando, porque o Espírito Santo vai me falando coisas aqui, eu vou mudando, vou tirando da rota. Quando eu lanço alguma palavra, porque eu não sou santa, ninguém é santo, quando eu falo alguma palavra que eu sei que desagradou o meu pai, que desagradou o meu amigo Espírito Santo, sabe o que eu faço? Eu peço, Senhor, eu cancelo, anulo e rejeito essa palavra no mundo espiritual e eu recolha, Senhor Jesus, recolha essa palavra no mundo espiritual para que o inimigo não use essa palavra contra mim. Então, quando você falar alguma coisa que você sabe que desagradou o Espírito Santo, peça, fale isso, cancela essa palavra no mundo espiritual. Quando você jogou alguma palavra contra o teu filho, quando você jogou alguma palavra contra o teu marido, peça para o Senhor recolher essa palavra no mundo espiritual, cancela, rejeita, em nome de Jesus. Não permita que o inimigo ele use essa palavra que você lançou no momento de ira para acabar com a tua vida, acabar com a vida do teu marido, acabar com a vida do teu filho. Porque é isso que ele faz. Ele espera um momento oportuno. Você acha que ele vai fazer de uma hora para outra? Não. Ele espera um momento oportuno. Aí eu já entro em outra coisa. Ciclos repetitivos. Você que é igual à sua mãe, a sua mãe era igual à sua avó era igual à sua bisavó. Ciclos repetitivos. Esses espíritos malignos, às vezes, a sua avó fez um aborto lá atrás. Você não sabe. Aí o que acontece na tua vida hoje? Você tem abortos espontâneos, mas você não sabe por que está acontecendo. Ai, meu Deus, eu quero ter um filho, mas eu tenho aborto espontâneo. Às vezes é uma legalidade lá de trás, ó. Da tua avó que abortou, que matou um bebê, que fez um homicídio ali.
e aquele sangue está clamando por justiça. E aí o que acontece? O espírito maligno, esses espíritos hereditários, eles esperam um momento oportuno, às vezes não chegou em você, mas vai chegar na tua filha, vai chegar na tua neta, enquanto você não quebrar isso. Alguma palavra de maldição que a sua mãe recebeu lá da tua avó, e às vezes isso não vem para a vida dela não, isso vem para a tua vida. Foi isso aqui, uma palavra de sabedoria que desceu agora do alto. Vem para a tua vida alguma palavra que você lança sobre a vida do teu filho, às vezes não vai acontecer na vida do teu filho não, mas vai acontecer na vida do teu neto. Aí depois, quando você vê o teu neto crescendo, que se ele vier com alguma doença, se ele vier com alguma coisa, aí você vai falar, tadinho do meu neto, eu vou orar por ele, mas a culpada foi você, que lançou palavras, maldições lançadas contra a vida do teu filho, que caiu no teu neto. Glória a Deus. Isso é uma palavra de sabedoria. Eu estou trazendo muito conhecimento aqui para vocês, então, valorizem em nome de Jesus. Depois orem pela minha vida, porque a última vez que eu fiz live sobre o espírito sanguessuga, o que aconteceu? Eu tô olhando pra cima que eu tô vendo a hora. O que aconteceu? A tela do meu celular quebrou, mas eu tenho testemunho também aqui, tá? Eu tenho testemunho para compartilhar com vocês. Eu coloquei o celular para consertar. Aí o rapaz falou, não é a tela, eu vou trocar a tela, é o display, etc. Trocou a tela, nada do celular funcionar. Trocou a outra tela, nada. Ah, vai chegar um menino com uma tela nova para você. Consertou a tela, botou a tela, nada do celular voltar a funcionar. E aí, quando eu cheguei lá, um dia depois, para pegar o celular achando que estava bom, aí ele falou, olha, infelizmente a gente não conseguiu consertar, não. Aí eu falei assim, poxa, você não tentou nem ligar o celular, confiando ali que ele ia voltar, porque eu preciso disso aqui para trabalhar também, gente. E aí, o que aconteceu? Quando a menina colocou o carregador no celular, o celular ligou e ele está funcionando perfeitamente. Não precisei pagar para consertar, ele não me cobrou nada, o celular está funcionando. Deus é lindo, gente, maravilhoso. Não fiquem com medo de fazer o que o Espírito Santo mandou você fazer. Porque o inimigo ele pode até entrar para tentar atacar a tua vida, para tentar te desanimar e fazer você murmurar. Mas o Senhor já vem com providência. O Senhor já vem mandando recursos. O Senhor já vem com bênçãos sobre a sua vida. Então, não reclame, às vezes, de uma circunstância, de uma coisa que está acontecendo na tua vida agora. Não reclame, porque o diabo ele só quer recolher essa palavra para poder te atacar. Não, ela reclamou, então a bênção que o Senhor ia dar sobre a vida dela não vai descer hoje não, porque ela reclamou. É isso, gente. É como uma procuração, que ele vai lá no tribunal de Deus e ele vai lá e fala, ó, tem uma procuração aqui, ó. Agora o Senhor não vai dar por quê? Porque ela fez isso, isso, isso e isso. A tua legalidade impede que as bênçãos do Senhor caiam sobre a sua vida. São as suas legalidades. Então você precisa ter o quê? Sabedoria. Irá, mas não pecar. Ira, mas não peque. Se pecou, se falou palavras que você sabe que não vai agradar o Espírito Santo, peça perdão na mesma hora, peça perdão para a pessoa também, tá? Porque pedir perdão é libertador. Libertador não para a pessoa, mas para você. Peça perdão por aquela palavra e peça para Deus recolher no mundo espiritual para que o diabo não pegue, agarre isso e acabe atacando a vida do teu filho, do teu neto, do teu bisneto, porque isso é espírito hereditário. E ele espera a melhor oportunidade para te atacar, porque o boleto chega, o boleto vem. É como se você estivesse fazendo uma compra no cartão de crédito. Compra no cartão de crédito, você vai lá, compra, só que chega a hora de pagar. Chega a hora do boleto chegar na tua casa. E aí? O boleto vai chegar? Será que naquele período que o boleto chegou, você estava firme com Deus o suficiente para poder lutar contra aquilo quando o boleto chegar? Ou você vai fazer o melhor? Você não vai ficar comprando, pecando no cartão de crédito, sabe, para o boleto chegar. É melhor você cortar o mal pela raiz. Ah, mas Carol, eu já pequei muito lá atrás, talvez coisas que estão acontecendo na minha vida, na vida do meu filho, seja através dos meus pecados. Confesse, para isso acabar, para isso ser quebrado. Confesse seus pecados, mas não é só confessar. Você precisa rejeitar e você precisa renunciar, você parar de cometer a mesma coisa. Não adianta você confessar o seu pecado, porque é o que eu mais vejo. Vamos fazer uma grande confissão de pecado agora. Confessa o pecado na igreja, ora no culto de libertação, lá na igreja que tá, recebe imposição de mãos, às vezes até manifesta, mas volta para casa, continua fazendo a mesma coisa, vai piorar, o demônio vai voltar 7 vezes mais. E em vez de você melhorar, você vai piorar.
Então, libertação, eu sempre falo com vocês, libertação não é um dia de culto. Libertação é conhecimento da palavra. É um estudo profundo que você precisa ter e muitas vezes você precisa pagar sim. Ah, mas tudo que é dado por Deus você não deve cobrar. Dai de graça. Gente, o que eu tenho, muitas coisas aqui que eu compartilho para vocês, foi Deus que me derramou. Agora, tem muita coisa que eu paguei, e paguei muito, tá? Vários cursos com muitos libertadores aí, muitos cursos sobre alimentação, e eu paguei caro. E tem gente que não quer pagar um curso de R$ 97, que é o valor da minha comunidade, ou até um e-book de R$ 47 para poder ter uma libertação sexual e sentimental, porque lá nesse e-book eu falo sobre sentimento e sexualidade, tá? Se você está com se o teu pecado que governa aí é promiscuidade sexual, eu falo lá. Nesse meu e-book fala de aborto, fala de prostituição, fala de abuso, fala sobre isso tudo. Mas você não quer honrar a vida do profeta, porque quando você compra um e-book, você está honrando o meu ministério. Você está honrando um servo de Deus. E aquilo que você deu, você vai receber. Quando você semeia em terra fértil, você é retribuído. Então nós precisamos exercer o princípio da honra. E eu falei para vocês na última live. Em nome de Jesus. Gente, o Espírito Santo me deu até aqui, tá? Porque eu poderia ficar mais. Mas já está no horário de eu voltar do almoço. Assistam a live gravada, tá? Assistam, depois a gente vai marcar outra live para falar sobre esse espírito do vício, porque é um assunto bem longo. Não tem como eu falar em 40 minutos, não tem como eu falar em 50 minutos, às vezes 1 hora e meia não dá, porque é muita coisa, mas eu vou fazer um estudo para vocês mais profundo, tá bom? Para poder falar aqui com vocês. A gente já identificou aqui nessa live. Espírito de miséria, o espírito da morte também acompanha, tá? Espírito da morte acompanha pessoas que estão com vício. Vício, glutonaria, tá? Porque é um vício também. Porque muita gente na igreja saiu do vício da prostituição, eu vou falar sobre isso na próxima live também. Saiu do vício da prostituição, porque para ele era um vício muito grave, parou de fornicar e aí entrou na compulsão alimentar. Entrou o quê? No vício do alimento. Aquele alimento te domina, ele come e não fica saciado. Porque ele está deixando o estômago dominar ele, o desejo dominar ele. Então eu vou falar sobre isso também na próxima live, tá? Eu vou ficar devendo vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pedindo para Deus proteger a nossa casa, a nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por mais uma live. Mais uma live cheia de revelação, Senhor, mais uma live cheia de sabedoria vinda dos céus. Não de Caroline, não, mas vinda do Senhor, porque eu sou apenas um instrumento, Senhor, que caia todo espírito de idolatria, Senhor. Todo espírito de idolatria, Senhor. Em nome de Jesus, espírito do vício, bata em retirada na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que as pessoas comecem, Senhor, a entender que elas precisam crucificar a sua carne todos os dias para ter a verdadeira libertação e viver a plenitude, a abundância que o Senhor nos prometeu aqui na terra, Espírito Santo. E nós precisamos também entender, Espírito Santo, que o reino dos céus, ele é conquistado à força. A força. Não adianta nós querermos ficar aqui no raso, nós temos que mergulhar para o profundo, Senhor, porque é no profundo que o Senhor fala conosco, é no profundo que o Senhor vai revelar a raiz daquilo que está fazendo essa pessoa ficar no vício. Então, Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço e oro pedindo proteção. Fortalecer a armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, espada da tua palavra, espada do Espírito, escudo da fé, cinturão da verdade e sandálias da preparação do evangelho, Senhor. Proteja a minha casa, a minha família e a família de quem está aqui e que recebeu essa palavra tão extraordinária e direta do teu trono, Senhor. Muito obrigada mais uma vez, Espírito Santo, meu amigo. Eu te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Vocês gostaram da live, gente? Eu vou descendo falando com vocês, tá? Vou descendo falando com vocês. Quando chegar lá embaixo... Já passei até do meu horário de almoço. Acabou que eu nem bebi muita água. Essa live aqui vai ficar gravada, tá? E eu também vou postar lá no YouTube, vou postar lá dentro da comunidade, Códigos do Reino. Você que ainda não faz parte da comunidade, é só me chamar no número de WhatsApp que tá lá no link da bio, tá? Ou então você clica lá direto, Códigos do Reino, que você já vai ter lá todas as informações, lá tem tudo explicado no site, tudo que tem dentro do curso, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo, lá nós vamos começar a ter
Aulas ao vivo, tá? Quase que não saiu. Lá nós vamos ter aulas ao vivo, tá bom? Eu vou compartilhar muito conhecimento com vocês, todo o dinheiro. Deixa eu sair aqui. Todo o dinheiro que é arrecadado aqui no curso Códigos do Reino, da comunidade Códigos do Reino, porque agora eu não falo mais que é um curso, não, gente. Eu falo que é uma comunidade, porque agora eu vou abrir um grupo só para mulheres, para lá nós alinharmos todo o nosso conhecimento, para eu ajudar vocês mesmo, porque tem pessoas que elas não conseguem sozinhas, caminharem sozinhas. Eu precisei de ajuda no início. Então, também estou aqui para ajudar vocês. Então, para isso, eu não quis mais ser somente um curso com coisas gravadas, porque o conhecimento a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Então, eu acho que fazer um curso só com coisas gravadas, só com aulas gravadas, vai trazer libertação sobre a vida das pessoas? Vai. Só que, quando eu começar a ter mais conhecimento, o Senhor me revelando mais coisas, como é que eu vou fazer? Eu vou gravar, aí vai ficar lá muitas aulas e as pessoas não vão assistir. Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, criar um grupo para a gente poder fazer aulas ao vivo, tirar dúvida, eu conhecer vocês um pouquinho mais de perto, tá bom? Então, se você quiser participar da nossa comunidade, me chama no WhatsApp, que eu te explico direitinho. Você vai falar diretamente comigo, tá? Lá no suporte. E nós conversamos lá. Você me fala aí, porque eu quero você aqui que tá na live, eu quero você lá dentro da comunidade, tá? Ah, mas Carol, eu não posso pagar R$ 97. Conversa comigo que a gente vê. Como é que eu posso aí fazer para você entrar? Mas o importante são almas. São almas, tá? Todo o valor que eu pego aqui, que eu recebo da comunidade, eu sempre invisto para adquirir mais conhecimento. Faço seminários, faço outras mentorias, tenho uma mentora também. Porque a gente também precisa, eu tenho um pai espiritual também, que é o meu pastor Robson, tá? Minha pastora Bruna também. Porque eu acredito que a gente sempre tem que ter uma cobertura. Acredito não. Essa é a verdade. Que isso está na palavra. Nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Ninguém consegue nada sozinho. Da mesma forma que eu estou orando aqui por vocês, que eu estou ajudando, adquirindo, dando conhecimento aqui para vocês, compartilhando, eu também faço curso com outras pessoas. Tudo que é sobre conhecimento do mundo espiritual, profundidade, eu tô entrando, gente. Eu tô porque eu quero adquirir conhecimento, quero profundidade da palavra de Deus. Porque muitas coisas o Espírito Santo vai revelar para mim, sim. Só que tem outras coisas que ele vai revelar para outras pessoas, que tem mais profundidade, que tem mais conhecimento, tá tudo bem, né? Então é isso. Quer entrar na comunidade? Vai lá, me chama no WhatsApp. Eu não posso pagar R$ 97. Eu quero que você aqui, que esteja na live, participe da comunidade. Não posso pagar 97. Manda mensagem lá que a gente conversa. Tá bom? Mas o importante é você estar lá dentro. Porque eu tenho certeza que você vai ter um conhecimento que você vai poder ajudar não só você, mas outras pessoas também. Porque nós estamos aqui para o quê? Para ajudar outras pessoas. Não existe ministério sem ajudar pessoas. Todo propósito. Não existe propósito sem ajudar outras pessoas. O nosso propósito aqui na Terra é sempre fazer algo para ajudar pessoas. Às vezes você pede dom, você pede talento, você pede ousadia, mas para quê? Para você falar só sobre você ou para você ajudar outras pessoas? Então é sobre isso que eu falo lá também. Quando a gente pede algo para Deus e Deus não está nos dando, é porque o quê? Você está pedindo para você. Você está sendo egoísta. Agora, quando você pede para ajudar os outros, ele vai te dar. Foi assim que Deus derramou o dom de discernimento de sonhos sobre mim e outros dons de profecia. Foi assim. Por quê? Porque ele sabia que no meu coração eu queria ajudar outras pessoas. Amém? Então, já me chama lá, tá bom? Você que quer estar nessa comunidade junto conosco. E agora eu vou me despedir, que já acabou meu almoço. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá?